A razão entre áreas de figuras semelhantes é o quadrado da razão de semelhança. Bom, isso é um teorema amplo, mas, em primeiro lugar, vamos examinar como ele funciona para polígonos. Pois bem, a definição de polígonos semelhantes pode variar um pouco de texto para texto. Polígonos semelhantes são aqueles em que os ângulos internos são respectivamente os mesmos e os lados são respectivamente proporcionais. Uma outra forma de dizer a mesma coisa é dizer que polígonos semelhantes são os polígonos que podem ser divididos em triângulos respectivamente semelhantes. Então, se eu demonstro esse teorema para um triângulo, evidentemente que eu terei demonstrado para dois polígonos semelhantes quaisquer, encarando então polígonos semelhantes como polígonos que possam ser divididos em triângulos respectivamente semelhantes. No caso dos triângulos, isso é muito fácil. Aqui você tem dois triângulos semelhantes. Vamos chamar S e S' suas áreas, bases A', alturas H e H'. A razão de semelhança entre dois triângulos é a razão entre dois elementos lineares correspondentes. Razão entre dois lados correspondentes, entre duas alturas correspondentes, entre duas medianas correspondentes, entre os raios dos círculos inscritos e assim por diante. Então, razão de semelhança, que eu vou chamar pela letra K, é a razão entre as suas bases, mas também é a razão entre suas alturas. Nesse caso, eu escrevi a razão de semelhança do primeiro triângulo para o segundo. Mas, evidentemente, que eu posso escrever ao contrário, do segundo para o primeiro, e dizer que a razão de semelhança também é A' sobre A igual a H' sobre H. Então, se K é uma razão de semelhança, 1 sobre K também é. Logicamente, quando eu divido a área do primeiro pela área do segundo, eu estou calculando base vezes altura sobre 2, base vezes altura sobre 2, isso é A sobre A', que multiplica H sobre H', que é a razão de semelhança ao quadrado. Então, a razão entre áreas de triângulos semelhantes é o quadrado da razão de semelhança. Então, se eu tiver dois polígonos semelhantes, na razão K, a razão de semelhança entre dois polígonos semelhantes é a razão entre dois lados correspondentes, duas diagonais correspondentes, enfim, é a razão entre dois elementos lineares correspondentes. Para círculos, o resultado é completamente natural. Imaginando que os raios sejam R e R',
Então, a razão entre áreas de dois círculos, claro que dois círculos são figuras semelhantes. Eu estou fazendo πr ao quadrado dividido por πr' ao quadrado, que é r sobre r' ao quadrado. E r sobre r' é exatamente a razão de semelhança, né? Que são dois elementos lineares correspondentes das duas figuras. Bem, como eu disse, esse teorema é mais amplo, ele não se prende a figuras geométricas. Por exemplo, vocês estão vendo aí em cima duas figuras semelhantes. Imagine que a área da figura da esquerda seja S, a área da figura da direita seja S', e embaixo você tem as medidas compreendidas entre duas verticais na ponta do focinho e na extremidade da cauda, A e A'. Então, para essas duas figuras, continua valendo a relação que a razão S sobre S' é a mesma razão A sobre A' ao quadrado. Quadrado da razão de semelhança, portanto. É claro que fica uma pergunta: como é que eu calculo a área de uma figura como essa? É preciso, então, não agora, mas que você saiba a definição geral de área. Porque no ensino médio a gente consegue calcular a área de círculos, partes do círculo, triângulos, polígonos, mas não temos ideia de como calcular a área de uma figura qualquer. Não vou me estender, mas para que você não fique preocupado, se eu tenho uma figura, eu quero saber o que é a área disso, né? Como é que se define a área de uma figura como essa? Em palavras simples, porque eu não vou me alongar, é o seguinte: você começa a colocar aqui dentro retângulos. Que você tem um retângulo e vai colocando outros retângulos nos espaços vazios, de qualquer tamanho. Então, sempre que você tiver um pedacinho ainda vazio, você vai preenchendo, vai construindo retângulos aqui, ó. Então, a área de uma figura é o número real, que é o limite da soma das áreas de todos esses retângulos. A área é o número cuja aproximação por falta é a soma das áreas de todos os retângulos que você construir aqui no seu interior. Cada vez que eu acrescento um retângulo novo, eu estou obtendo uma aproximação melhor para a área da minha figura. Então, a soma das áreas desses retângulos já é uma coisa, um número que está se aproximando da área da minha figura. Cada novo retângulo melhora a minha aproximação. Então, a soma das áreas desses retângulos é um número que vai se aproximando da área da figura que eu tenho. Então, é assim que nós, em palavras simples, evidentemente, que você pode falar para os seus alunos dessa maneira mesmo, sem muito rigor, mas que já dá uma ideia de como é que se pode definir a área de uma figura, né? Então, a área de um peixe daqueles ali, né, é exatamente isso, né? Enche de forma correspondente cada um deles com retângulos, e como a razão entre as áreas de dois retângulos é o quadrado da razão de semelhança,
Então, se isso vale para retângulo, vale então para a área de uma figura qualquer. Combinado? Bom, vamos em frente. Agora eu tenho um exemplo para a gente fazer rapidamente. Vamos olhar a próxima figura. Olha aí. Observem a figura. Ela mostra um polígono menor e a partir de um ponto interior foram traçadas semirretas, passando pelos vértices, e aparece um polígono externo, que é uma ampliação do polígono interno. Essa ampliação é uma transformação que nós chamamos homotetia. Então, o polígono pequeno foi dividido em 5 triângulos e o polígono grande foi dividido em 5 triângulos de forma correspondente. Então, cada triângulo do polígono de dentro é correspondente a um triângulo maior do polígono externo. E a medida que nós temos é um segmento que vale 2 no polígono de dentro, ele vale 3 no polígono externo. A área do pentágono menor é 10,4 metros quadrados. Qual é a área do pentágono maior? Então vamos fazer a razão de semelhança. Seu exemplo 3. Vamos fazer a razão de semelhança do maior para o menor, combinado? No polígono maior existe um segmento que mede 3 e no polígono menor o mesmo segmento mede 2. Basta isso. Essa relação de 3 para o polígono maior e 2 para o polígono menor vale para quaisquer elementos. Então, se, por exemplo, se este lado aqui tem uma medida, a medida correspondente está na razão 3 para 2. Em qualquer lugar, não é? A razão entre o lado maior e o lado menor correspondente é sempre 3 para 2. Porém, a razão entre as áreas, a área do polígono maior, S, dividido pela área do polígono menor, que é 10,4, isso é igual à razão de semelhança 3 sobre 2 ao quadrado. Então, há muitas coisas que nós podemos calcular com áreas que não precisam de fórmulas específicas, mas nós podemos, então, relacionar alguma situação nova com uma outra já conhecida. Feitas as contas, essa área é de 23,4 metros quadrados. Então, a razão entre áreas de 2 polígonos semelhantes é o quadrado da razão de semelhança. Vamos ver mais. Um quarto exemplo. No quarto exemplo, eu quero calcular a área desse triângulo. Bem, claro que você vai me dizer, você começou a aula com a fórmula de Heron, então vamos aplicar a fórmula de Heron nesse triângulo. Acho perfeito. Só que nós podemos fazer menos esforço. Então, antes de atacar qualquer problema, procure observar se ele tem alguma particularidade que te ajude. Observe essas medidas. Todos esses números são múltiplos de 6, não é verdade? Então, vamos considerar um triângulo menor, semelhante. A razão de semelhança do maior para o menor, eles são semelhantes porque os lados são respectivamente proporcionais, não é? Então, a razão de semelhança do maior para o menor é a razão entre 2 lados correspondentes quaisquer, 24 dividido por 4, por exemplo.
que é 6:1. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a fórmula de Heron para o pequenininho, porque sou preguiçoso, então eu vou ter um trabalho muito menor. E aí vou aplicar o fato que a razão entre áreas de figuras semelhantes é o quadrado da razão de semelhança. Vamos chamar por G a área do triângulo grande e P a área do triângulo pequeno. P grande, né? É P. O semiperímetro do triângulo pequeno, 16 por 2 dá 8. Então a área do triângulo pequeno é a raiz quadrada de, como é mesmo? Semiperímetro multiplicado pelas diferenças de P, semiperímetro, e cada um dos lados. 8 menos 4, 4. 8 menos 5, 3. 8 menos 7, 1. Essa é a área do triângulo pequeno, que dá, então, 4 raiz de 6, né? Veja que a fórmula de Heron ela é muito prática. Pode ter um aspecto meio feioso a princípio, mas ela é boa, é simpática. Então, o que eu tenho que fazer para calcular a área desse triângulo agora de forma mais simples? É escrever que a razão entre a área grande e a área pequena é K ao quadrado. Então, a área do triângulo grande é igual à área do triângulo pequeno, que é 4 raiz de 6, vezes razão de semelhança ao quadrado, 6 ao quadrado. Então, a área do triângulo grande é Observe que eu poderia ter aplicado a fórmula de Heron para o triângulo grande, sem problema nenhum. Porém, eu estaria com números maiores e, considerando uma figura menor semelhante, que me deu muito menos trabalho, eu consegui rapidamente calcular a área do triângulo pequeno e aí relacionar a área dessas duas figuras semelhantes através do nosso teorema. Tudo bem? Bom,